Olá pessoal, hoje vamos estudar cálculo numérico. O conteúdo específico será ajuste polinomial, tema da unidade 4 do curso de cálculo numérico para educação à distância, para aquele que é meu aluno na EAD. Então eu vou começar a explicação aqui com este primeiro exemplo. Um determinado fenômeno foi modelado com os valores expressos na coluna A e B, coluna A está aqui, coluna B está aqui. Encontre o polinômio interpolador de grau menor ou igual a 4, que melhor se ajusta aos dados. Existem vários métodos, várias maneiras para resolver essa questão. Eu vou trazer para vocês aqui aquela que eu acho mais fácil e a que eu costumo usar, que é trabalhar com o gráfico de dispersão. Então eu vou marcar a sequência de dados, clico em inserir e vou aqui no gráfico de dispersão. Escolho esse gráfico aqui, só vou arrastar ele aqui para baixo, e aí a gente já tem uma pequena visão do fenômeno, né? Ele traz aqui as bolinhas para a gente observar o comportamento do fenômeno. Detalhe, o que está solicitando? Está pedindo um polinômio que melhor se ajusta. O que é isso? É um polinômio cujo gráfico passe na maior quantia de bolinhas possíveis, que fique mais exato passando por essas bolinhas aqui. Então o Excel tem um recurso para fazer isso. A gente escolhe uma bolinha, clica com o botão esquerdo em cima dela, então ela vai ficar uma florzinha, uma espécie de florzinha aqui. Depois a gente clica com o botão direito. E vamos em adicionar linha de tendência. O Excel colocou uma linha aqui para nós. Percebam que por padrão ele faz um ajuste linear, ou seja, um polinômio do primeiro grau. No exercício aqui está pedindo para a gente encontrar um polinômio de grau menor ou igual a 4. Então, o ajuste linear com um polinômio de grau 1, vocês percebam que não ajusta bem, né? Ficam muitas bolinhas, muitos pontos ficam de fora. Então, vamos tentar outros polinômios. Então, a gente pede aqui para o Excel um ajuste polinomial. Ele já traz aqui um ajuste polinomial de um polinômio de ordem 2, que obviamente vai dar uma parábola. Vocês percebam aqui que muitos pontos estão fora dessa parábola ainda, ó. Então o ajuste não ficou muito bom. Vamos trocar a ordem do polinômio, a gente mexe aqui, onde está escrito ordem. Então vamos testar um polinômio de ordem 3. Coloco o 3 ali e aperto Enter. Percebam que o ajuste melhorou. Observem aqui a curva que foi gerada, né? Praticamente todos os pontos estão dentro dessa curva, porém esse ponto aqui está de fora e alguns aqui passou tangenciando, né? Passou pelo lado, pela beiradinha, vamos dizer assim, né? Então vamos ainda tentar um polinômio de ordem 4, que é o que o exercício solicita. Ele ainda nos autoriza a colocar a ordem 4. Então eu vou digitar o 4 aqui e vou apertar o Enter. Vocês reparem a curva que foi gerada, ó. Ela passa perfeitamente em todos os pontos. Então eu posso concluir que o polinômio que melhor se ajusta a essa sequência de dados é o polinômio de ordem 4. Agora vem um ponto importante. Eu baixo aqui um pouco e clico em exibir a equação no gráfico. Aí, além de eu ter a representação gráfica, eu tenho a representação algébrica. Eu tenho a função, que é muito comum o professor pedir, né? Qual é o polinômio? O polinômio está aqui, né? Que modela essa curva aqui que interpolou os pontos do determinado fenômeno solicitado no exemplo. Bem simples de fazer, não é, pessoal? Vamos para o segundo exemplo, então. Segundo o que eu estou desenvolvendo, porque ele tem o número 1 aqui. Isso aqui é um exemplo que eu tirei da apostila do curso de cálculo numérico para educação à distância. Então, o meu aluno e a minha aluna deve conhecer bem esse exemplo aqui, já deve ter tentado desenvolver. Mais uma vez eu reitero, pessoal, que tem mais de uma maneira de fazer isso. Eu estou trazendo para vocês aquela que eu acho a mais fácil e a mais simples. Um filme vem sendo exibido numa determinada sala de cinemas por 5 semanas consecutivas, e a frequência semanal está dada na tabela abaixo. Utilize um ajuste linear para determinar a frequência esperada da sexta semana. Então percebam, pessoal, que o exercício aqui já pede um ajuste linear, ou seja, ele já solicita
um polinômio do primeiro grau, né? Ele quer um gráfico como uma linha, e além disso, ele está pedindo o valor esperado para sexta semana. Eu vou acrescentar um 6 aqui embaixo, que pelo menos por enquanto a gente não tem. Mas depois que a gente encontrar o polinômio, fica relativamente fácil de descobrir. Como é que a gente vai fazer isso? Do mesmo modo. Primeiro passo, vamos fazer um gráfico de dispersão. Então eu marco a sequência de dados. O 6 eu ainda não tenho, eu vou deixar ele de fora. Então, inserir gráficos. Eu vou escolher o gráfico de dispersão. Vou jogar aqui para o lado, só para não ficar em cima do enunciado. Aqui a gente já consegue ter uma boa ideia do comportamento do fenômeno e a gente repete o processo que eu demonstrei anteriormente. Escolhe um ponto, clica com o botão esquerdo do mouse primeiro, ele vai virar uma espécie de flor. Na sequência eu clico com o botão direito, eu coloco aqui adicionar linha de tendência. Por padrão, o Excel já faz um ajuste linear, está marcado aqui, e é exatamente isso que o exercício solicita, né? Ele pede utilize um ajuste linear, eu vou fazer aquilo que o professor pediu, né? Eu vou fazer o ajuste linear, e a mágica está aqui embaixo, exibir a equação no gráfico. Então aqui eu tenho a equação que modela o fenômeno, tá? Então a primeira parte está feita, eu fiz o ajuste linear, eu descobri também o polinômio, né, interpolador, a função que modela essa reta. E agora, para eu encontrar a frequência esperada na sexta semana, eu vou considerar essa função aqui, e no lugar do x, vocês reparam aqui que tem menos 360x, eu vou colocar o número 6. Então o professor pode oscilar a pergunta dele aqui, basicamente vai ser trocar o x pelo valor exibido aqui na equação. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui pelo Excel mesmo. Menos 360, que é o parâmetro que eu tiro aqui da função, que multiplica 6, que é aquilo que o professor solicitou, mais 5.280, que é o outro parâmetro que eu também tirei aqui, né, que foi exibido no gráfico. A equação foi exibida no gráfico. Então, aqui nós temos uma projeção para a sexta semana. Existem comandos, vocês também podem usar os comandos inclinação e intercepção, mas eu prefiro trabalhar aqui com o gráfico de dispersão, que fica mais visual e ele exibe a equação no gráfico aqui sem muito problema. Depois a gente consegue responder qualquer situação que foi colocada pelo nosso professor. Terceiro exemplo que eu quero trazer para vocês é quando o professor pede o resíduo. Tá? Então aqui tem uma sequência de dados, né? X e Y, aqui são apenas as interações. E aí está pedindo o seguinte, determine a reta que melhor se ajusta ao conjunto de dados, no exemplo 2. Isso aqui era um exemplo que estava na apostila de cálculo numérico também para educação à distância, era um exemplo que eu havia trabalhado anteriormente, tá? Então, vamos ignorar essa parte aqui de exemplo 2. E calcule o resíduo. O que eu fiz? Inicialmente, como isso aqui é um print, né? Eu peguei e digitei aqui em duas colunas os valores, né? Valores para x, valores para y. Detalhe, o professor está pedindo uma reta, então isso é um ajuste linear. Qual a diferença desse exemplo aqui para o que eu desenvolvi anteriormente? Aqui está sendo solicitado o cálculo do resíduo. Quando se pede o resíduo, eu trabalho um pouco diferente. Eu trabalho por análise de dados e aqui na descrição do vídeo eu vou colocar o link do vídeo que eu ensino a habilitar análise de dados no Excel. Tá? Quando vocês clicarem em dados, tem que estar aparecendo aqui análise de dados. Se no seu Excel não está aparecendo isso, não deixe de assistir o vídeo que eu ensino como habilitar análise de dados, que é um pacote bem importante para o trabalho com estatística. Estando habilitada a análise de dados, a gente clica aqui em análise de dados, ele vai ter uma série de funcionalidades para a gente, e a gente vai trabalhar aqui com a regressão, que é o que a gente quer fazer. A gente quer fazer uma regressão linear. Então, escolho regressão, ok. Aqui já está preenchido
das vezes que eu fiz anteriormente. Deixa eu limpar aqui para vocês observarem todo o processo. Intervalo de entrada y são os valores de y. Intervalos de entrada x, intervalos de entrada x, ok? Então a gente vai marcar o y, vai marcar o x. Rótulos eu não tenho, vocês reparem que eu comecei aqui do próprio valor, então não vou marcar os rótulos aqui. Intervalo de saída é onde eu quero a minha resposta, ele pode colocar a resposta aqui para mim. E eu quero os resíduos, tá? Então, ok. O Excel faz essa mágica para a gente aqui, tá? Então, tem muitos parâmetros, né? Aqui é o coeficiente de Pearson, né? Aqui é o número da amostra. Aqui tem vários dados que a gente vai trabalhar com melhor cuidado no próximo momento. Aqui é um quadro de ANOVA, tá? Mas vamos ao que interessa para a gente, que é responder essa pergunta aqui, tá? Qual reta que melhor se ajusta ao modelo? Vocês vão tirar os valores dessas duas células aqui, daqui e daqui, tá? Então, você não vai ter a equação pronta como tinha antes. Esse valor aqui, tá, vai ser o valor que acompanha o x. E esse valor aqui é o termo independente. Então, qual é a reta? É menos 0,50497. Nesse aqui eu acrescento x, mais 3,832347. Eu só estou digitando dessa forma aqui. Imaginem que isso aqui é uma atividade avaliativa que o professor fez e ele quer que você escreva qual é a reta, né? Então a reta é essa aqui, porque eu sei que para fazer o cálculo ela não fica muito funcional. Isso aqui, imagine que é uma resposta que você tem que dar para o seu professor, tá? Então essa aqui é a reta que melhor se ajusta a esse conjunto de dados. Está respondida a questão A. Calcule o resíduo. Nós temos os resíduos aqui, né? Entre o previsto e o resíduo. E é comum o professor pedir o resíduo quadrático. Então, a gente vai pegar esse resíduo aqui e simplesmente elevar a potência 2. A gente vai elevar a potência 2, lembrando que para elevar a potência 2, a gente começa com o sinal de igual, para dizer Excel, faça isso para mim. Clica naquela célula que você quer elevar a potência e usa o acento circunflexo. E na sequência, o 2, eu estou mandando o Excel elevar esse resíduo aqui, a potência 2. Depois eu vou puxar, vou deixar o meu cursor aqui no cantinho, de modo que ele fique uma cruzinha preta, e vou arrastar até o final, para que ele repita o processo em todos os outros. E por último, eu vou somar, né? Então, meu resíduo quadrático aqui é o resíduo de 1,87. É importante a gente fazer o resíduo quadrático, porque a soma do resíduo vai dar 0. Vocês reparem, né, que tem valores positivos e valores negativos, eles acabam se anulando. E quando a gente eleva a potência 2, a gente acaba com esse problema. Então, calcule os resíduos, né? Então, os resíduos estão calculados aqui. Então, o Excel faz todo o trabalho pesado para a gente. O que nos resta é interpretar esses dados que foram oferecidos pelo programa. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquele colega que está com dificuldade na disciplina, que não está conseguindo aprender. Não se esqueça de se inscrever no canal também, de clicar no like, de compartilhar com todos aqueles que precisam de ajuda, que essa é a proposta desse canal. Eu sou o professor Jerônimo e é fácil quando se sabe.